Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turma? Espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando e aquela informação que você achou interessante, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno. Show de bola? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio. Estamos abordando as funções orgânicas, em especial os hidrocarbonetos, ok? Já sabemos que os compostos orgânicos são os compostos que apresentam o elemento carbono, certo? Sem carbono eu não vou ter a química orgânica, não vou ter um composto orgânico, tá? Esses compostos orgânicos, eles vão apresentar grupos semelhantes, certas semelhanças. E através dessas semelhanças, vamos estar dividindo os compostos orgânicos nas diversas funções orgânicas, famílias orgânicas. Show de bola? E dentro dessas funções, nós temos os hidrocarbonetos. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar abordando dois tipos de hidrocarbonetos, porque os hidrocarbonetos também sofrem divisões, ok? Nós temos subgrupos para os hidrocarbonetos. Então, hoje estaremos abordando os alcinos e os alcadienos. Um pouquinho sobre a definição, o conceito de cada um deles, certo? Qual é a principal característica estrutural para alcinos e alcadienos e um pouco sobre as regras de nomenclatura para esses compostos. Show de bola, turminha? Então vamos começar. Então, um pouquinho sobre hidrocarbonetos. Então, os compostos da função hidrocarboneto, eles apresentam moléculas formadas somente por carbono e hidrogênio. Então, turminha, você está observando a estrutura de um composto, certo? A fórmula estrutural. E aí você percebeu que aquela estrutura apresenta apenas dois tipos de átomos, carbonos e hidrogênios. Então, aquela estrutura pertence à função hidrocarboneto. Se nós temos apenas carbono e hidrogênio, nós temos um hidrocarboneto. Na nomenclatura, lembrando que nomenclatura são as regras que devemos obedecer para podermos nomear um determinado composto. Então, na nomenclatura de um hidrocarboneto, o sufixo utilizado é a letra O. Sufixo é a terminação. Então, você está lendo a questão e aparece assim, metano ou eteno, propino, ok? Você está percebendo que a terminação sempre é a letra O. Então, esses compostos, eles pertencem à função hidrocarboneto. Terminou em O, hidrocarboneto. O prefixo varia de acordo com o número de carbonos presentes, né? Nós temos um vídeo anterior onde nós trabalhamos as regras de nomenclatura. E dentro dessas regras, né, um composto de cadeia normal, eu vou ter prefixo, intermediário, mais o sufixo. O prefixo, ele vai indicar a quantidade de carbonos, ok? Então, o prefixo pente, pente quer dizer 5, 5 carbonos. Oct, oct, 8 carbonos. Et quer dizer 2 carbonos. Então, o começo do nome ele já vai indicar quantos carbonos nós temos naquele composto, naquela estrutura, certo? Então, claro, de um composto para o outro, nós vamos ter a variação da quantidade de carbonos. Então, o prefixo vai mudar. Em relação
ao tipo de ligação existente entre os carbonos, os hidrocarbonetos eles são subdivididos, né, em classes, em subgrupos. Então, a divisão dos hidrocarbonetos ela se deve muito ao tipo de ligação presente na estrutura, certo? Alcano, nós já estudamos os alcanos. Os alcanos apresentam somente ligações simples. Alceno, também já estudamos. Alceno, nós vamos ter a presença de ligação dupla, somente uma ligação dupla. Hoje vamos aprender sobre alcinos e alcadienos. Cicloalcano, cicloceno, aromático, esse termo ciclo é porque a cadeia não é aberta, não é alifática, é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Beleza, turminha? Então aqui nós temos os subgrupos dos hidrocarbonetos. Então um pouco sobre os alcinos, que também podem ser chamados de alquinos, ok? Os alcinos ou alquinos são compostos orgânicos cujas cadeias são formadas somente por átomos de carbono e hidrogênio. A cadeia ela é acíclica, certo? Ou seja, uma cadeia aberta com uma ligação tripla entre dois carbonos. Então, a sua estrutura, né, o seu grupo funcional que vai caracterizar que aquele composto, aquela estrutura é um alcino, é esse aqui que aparece no quadro, turminha. A ligação tripla entre dois átomos de carbono, certo? Então, os alcinos, eles vão apresentar cadeia aberta, certo? Só que eu vou ter a presença de uma insaturação do tipo ligação tripla entre os átomos de carbono. Então, se eu tenho ligação tripla, eu tenho um alcino. Um pouquinho sobre as estruturas. Aqui eu estou usando um modelo de bolas, certo? A bolinha preta vai representar o átomo de carbono, as bolinhas cinzas, átomos de hidrogênio, ok? Eu também posso representar dessa forma aqui, onde nós temos a representação, onde nós indicamos as ligações que existem, tanto entre carbono e hidrogênio, como entre carbonos e carbonos, né? Carbono, carbono, ok? E por fim, lá na extremidade direita, eu tenho a fórmula molecular. Lembrando um pouquinho, fórmula molecular, ela vai me indicar quais átomos e a quantidade desses átomos. Então, quais átomos nós temos? Nós temos, ó, carbono e hidrogênio. E a quantidade deles para essa estrutura? São 2 carbonos, 2 hidrogênios, ok? A nomenclatura, olha só. Eu tenho 2 carbonos, então o prefixo et, ok? Essa estrutura apresenta uma ligação tripla. Se nós temos uma ligação tripla, então o intermediário é in. E ele é um hidrocarboneto, então eu vou ter a terminação O. Juntando as peças, etino, ok? Então, etino é o nome do alcino que apresenta apenas 2 átomos de carbonos. Um outro exemplo. Agora eu tenho aqui, turminha, 3 carbonos. Então, estou mostrando aqui a fórmula utilizando as ligações entre carbono e hidrogênio, certo? Essa representação eu posso simplificar, ok? Ó, olhando aqui na extremidade, na extremidade esquerda, eu tenho ó, hidrogênio e carbono, ok? Esse hidrogênio e carbono eu posso omitir essa ligação e escrever apenas ó, HC, tudo bem? Eu sei que o hidrogênio ele é monovalente, para esse carbono só está aparecendo 3 ligações, mas sabemos que o carbono sempre realiza 4 ligações. A quarta ligação é a ligação carbono e hidrogênio. Então, as ligações carbono e hidrogênio nós podemos omitir numa fórmula estrutural simplificada, certo? E lá na extremidade direita, a fórmula molecular desse alcino. Turma, esse alcino, nós temos 3 carbonos. Prefixo prop, ele é um alcino, ligação tripla in.
E se ele é um alcino, ele é um hidrocarboneto, terminação O, ok? Juntando as pecinhas, eu vou ter o nome propino, ok? O propino é o alcino que apresenta 3 átomos de carbonos, certo? Mais um exemplo. Agora, turminha, eu tenho um alcino com 5 átomos de carbonos. Aqui eu preciso fazer uma pausa, um parêntese, e explicar que para compostos insaturados, para hidrocarbonetos insaturados, alcenos, alcinos, alcadienos, que vamos ver já já, toda estrutura que tem a partir de 4 carbonos, a insaturação ela pode mudar de posição, pode variar. E essa insaturação variando de posição, turminha, eu vou ter estruturas diferentes. E se eu tenho estruturas diferentes, eu preciso ter nomes diferentes. Cada estrutura tem que ter um nome respectivo. Eu não posso ter um mesmo nome indicando 2 estruturas diferentes, certo? Bom, a partir de 4 carbonos, eu vou precisar numerar a cadeia. Essa numeração ela vai começar sempre pela extremidade, ou direita ou esquerda. Extremidade mais próxima da insaturação. No nosso exemplo, a extremidade mais próxima é a extremidade da direita. Então, por lá, eu vou começar a numeração. Então, carbono 1, 2, carbono 3, 4, carbono 5. Show? Quando eu numero, turma, eu vou localizar, identificar a posição da ligação tripla. Então, aqui eu percebo que a ligação tripla está entre os carbonos 2 e 3. E, na hora de escrever o nome, eu vou optar sempre pelo menor número. 2 e 3, menor número 2. Ó, são 5 carbonos, prefixo pente, certo? Ligação tripla in, terminação O. A posição ela vai vir logo depois do prefixo. Então, eu vou ter pente 2 ino, certo? Com certeza, eu também tenho uma outra estrutura de 5 carbonos, que eu posso chamar de pente 1 ino, ok? Então, estruturas diferentes, eu obrigatoriamente devo ter nomes diferentes. Essa tabelinha eu construí para a gente perceber a relação entre a quantidade de carbonos e a quantidade de hidrogênios. Turminha, para o etino, 2 carbonos, 2 hidrogênios. Para o propino, 3 carbonos, 4 hidrogênios. But-1-ino, 4 carbonos, 6 hidrogênios. Pente-2-ino, que foi nosso último exemplo, 5 carbonos, 8 hidrogênios. Se a gente atentar, nós vamos perceber que existe uma relação. Qual relação? A quantidade de hidrogênio está sendo o dobro menos 2 em relação à quantidade de carbonos. Turminha, qual o dobro de 2? 4. Menos 2, 2. Qual o dobro de 3? 6. Menos 2, 4 para o propino. Qual o dobro de 5? 10. Menos 2, 8. Certo? Então, essa relação matemática eu posso escrever através de uma equação, de uma fórmula, a fórmula geral para os alcinos. Então, para os alcinos, eu vou ter a fórmula CnH2n menos 2. Ou seja, eu vou ter sempre o dobro de hidrogênios menos 2 em relação aos carbonos. Ok, turma? Bom, os alcinos, eles podem ser alcinos verdadeiros, ok? Tem pelo menos um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um dos carbonos da ligação tripla. Olha só, aqui o exemplo. E os alcinos falsos. Os alcinos falsos, eles não apresentam átomos de hidrogênios ligados aos carbonos da ligação tripla. Então, só a título de curiosidade, alcinos verdadeiros, pelo menos um dos carbonos com átomo de hidrogênio, e alcinos falsos. Os falsos
eles vão estar aparecendo sempre no meio da cadeia. E assim eu não vou ter hidrogênios ligados. Para a gente encerrar, um pouquinho sobre os alcadienos, né? Um outro subgrupo dos hidrocarbonetos. Então, são hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, de cadeia aberta, insaturados, vão ter insaturação qual? No caso aqui, quais? Duas duplas ligações. Então, cadeia aberta, que apresentam duas duplas ligações, nós temos os alcadienos. A nomenclatura dos alcadienos segue as mesmas regras já vistas, né, para alcenos e para os alcinos, prefixo. O que vai mudar vai ser apenas o intermediário, que nesse caso vai ser agora o dien, em vez de en ou in, né, para os alcenos, para os alcinos. Aqui nós temos um exemplo que nós podemos encontrar um alcadieno, né? Então, no café encontramos o dieno, o buta 1,3 dieno. Então, esse alcadieno está presente no café, certo? Olhando a estrutura, né, dos alcadienos, então eu percebo que eles vão apresentar o quê? Eles vão apresentar duas duplas ligações. Show? Então, duas duplas ligações alcadienos, certo? Aqui nós temos a representação simplificada de um alcadieno, né? Mais uma vez, nesse tipo de representação, a gente vai estar omitindo as ligações entre carbono e hidrogênio. E, por fim, a sua fórmula molecular, a quantidade, quantos e quais átomos presentes na estrutura. A nomenclatura dos alcadienos. Ó. Esse alcadieno, esse primeiro exemplo aqui, turminha, nós temos aqui 3 carbonos, certo? Então, 3 carbonos, prop, beleza? O intermediário dien, né? São duas ligações duplas. E a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Show de bola? Juntando as pecinhas, vai ficar o propadieno. A letra A aqui, né? Porque não ficou propidieno. Para ficar de forma mais correta com a nossa gramática, então a gente coloca aqui a letra A, propadieno. Tudo bem, turminha? Também para os alcadienos, que nós vamos ter 4 ou mais carbonos, também serve aquela regra para os alcinos e para os alcenos. A partir de 4 carbonos, nós podemos ter a variação na posição da ligação dupla, né? No caso aqui, das ligações duplas. Podemos ter variações nessas posições. Então, eu preciso numerar a cadeia, certo? E indicar, né, sempre as posições dessas insaturações. Lembrando, escolhendo sempre os menores números possíveis. Então, para o nosso primeiro exemplo, ó, eu tenho ligação dupla entre carbono 1 e carbono 2 e também entre o carbono 2 e carbono 3. Então, vou usar como números o número 1, entre 1 e 2, menor número 1, entre 2 e 3, menor número 2. Então, o buta 1,2 dieno, certo? O próximo exemplo, né, que é um alcadieno com 5 carbonos, eu tenho a primeira dupla, né, aparecendo aqui na extremidade da esquerda. Então, a primeira dupla entre os carbonos 1 e 2 e a próxima dupla entre os carbonos 3 e 4, certo? Então, eu vou ficar 1 e 2, menor número 1, 3 e 4, menor número 3. Então, penta 1,3 dieno. Agora, um alcadieno com 6 carbonos. E aí eu percebo que a extremidade direita é a mais próxima da primeira insaturação, sendo que a primeira vai estar entre o carbono 2 e 3, menor número 2, e a próxima entre o carbono 3 e 4, menor número 3. Por isso, hexa 2,3 dieno. Os alcadienos também vão seguir como fórmula geral CnH2n-2, ou seja, eu vou ter também, assim como nos alcinos,
o dobro de hidrogênios, menos 2, em relação à quantidade de carbonos. Olha só, dobro de 5, 10, tira 2, 8. Tudo bem, turminha? Um pouquinho sobre alcinos e alcadienos. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!